Bom, hoje nós retomamos o estudo sobre o livro A Rebelião das Massas, do Ortega y Gasset. E nesse Rebelião das Massas, a gente terminou falando na última aula sobre o que é uma nação. O Ortega pergunta o que é uma nação. E as respostas que o Ortega vai dando para essa pergunta não são as mais óbvias. Nós vamos ver nas próximas reflexões as conclusões que ele chega em relação ao Estado, como se dá o Estado e como funciona o Estado. Mas hoje nós vamos ficar no meio do caminho, que é a sequência do texto do Ortega, que ele vai falar de algo um tanto mais filosófico, que é a tão já falada ideia dos náufragos que vem do Ortega. E é um tema mais filosófico, abstrato, mas não apartado de tudo que ele está tratando. Na verdade, o que ele fala sobre a ideia dos náufragos é a base da filosofia, do pensamento político de Ortega. Ou melhor, é a base de como o Ortega encara a filosofia política, como encara o estudo dos temas políticos. Não só dos temas políticos, mas de toda a filosofia orteguiana. Para o Ortega, o que importa são as ideias dos náufragos. Porque o Ortega pensa assim. Ele trata a sua filosofia dessa maneira. Ele encara o pensamento dessa forma, de uma forma radical. O Ortega é um pensador radical, mas não politicamente radical como as pessoas imaginam, né? Mas radical no sentido de radicalidade na busca das causas, da compreensão das razões das coisas. É um pensador que parte não de lugares comuns, não de ideias preconcebidas, mas um pensador que busca pensar as coisas desde as suas origens, tentando desprender-se das aparências ou das ideias que já estão dadas, né, para que possa entender as coisas de verdade. Ortega é um verdadeiro filósofo, um dos maiores, sem dúvida alguma. E nessa sequência do texto, Ortega começa a tratar das coisas, de como as pessoas tratam as coisas, muitas vezes de maneira abstrata. Como as pessoas encaram a realidade, que é concreta, por meio do abstrato. Aliás, esse é um vício que as pessoas têm. Eu, como professor de oratória, recebo meus alunos e ensino-os a construir seus pensamentos e a compartilhá-los, e eu percebo o quanto as pessoas são viciadas em pensamento abstrato. E aí, talvez você pense assim, normalmente as pessoas com menos instrução devem pensar de maneira mais abstrata. Não. Na verdade, aliás, a pessoa com mais instrução deve pensar de maneira abstrata, né? Ele é uma pessoa instruída, tem um pensamento abstrato mais evoluído. Não. Na verdade, acontece exatamente o contrário. Uma pessoa que tem uma forma de pensar mais estabelecida, mais fortalecida, uma pessoa mais instruída, ela tem mais facilidade de pensar o concreto. Uma pessoa menos instruída, pelo contrário, ela pensa de maneira abstrata. Porque o abstrato, ele é algo diáfano, né? Ele é algo que você não se compromete com o que você fala. Você fala qualquer coisa aí abstrata e tudo bem, né? Às vezes eu chego para alguns alunos, o aluno simples, não tem nem muito traquejo intelectual. Eu falo assim, tá bom, escolhe um tema, você vai falar sobre o quê? Ele para pensar, né? Ele poderia falar sobre a seleção brasileira, ele poderia falar sobre a banda de rock que ele gosta, ele poderia falar sobre a família dele. Não, sabe sobre o que ele vai falar? Vou falar sobre liberdade. Sobre liberdade. Quer dizer, nada mais abstrato do que isso. Nada mais abstrato do que isso.
Por quê? Porque liberdade não significa absolutamente nada, em princípio. Então, para a pessoa que tem a dificuldade de pensar, falar em liberdade é mais fácil. A liberdade. Ser livre é bom, eu quero ser livre, blá blá blá. Entenderam? Então, o pensamento abstrato é o refúgio das pessoas. O pensamento abstrato é um pensamento que é sempre claro, não há dúvida. Você fala assim, eu quero ser livre, que dúvida há nisso? Você vai começar a colocar alguma dúvida quando você traz para a realidade concreta isso aí. Mas, enquanto você está falando de liberdade só, liberdade é liberdade. Liberdade é algo aberto e algo indubitável, né? E o Ortega ele fala assim, todas as coisas de que trata a ciência são abstratas. E as coisas abstratas são sempre claras. Isso, as coisas abstratas são sempre claras. Qual é o maior exemplo na política e na ideologia de linguagem abstrata? Está lá na Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. 3 coisas que ditas dessa maneira são simples abstrações. Liberdade em relação a quê? Em relação a quem? Para quem? Igualdade de quem para quem? Igualdade assim no sentido abstrato não significa nada. Fraternidade no sentido abstrato. Não é à toa que esses que falaram de liberdade mandaram prender um monte de gente. Esses que falaram de igualdade fizeram diferenças absurdas entre as pessoas. Esses que falaram de fraternidade não tiveram problema em guilhotinar milhares de pessoas. Vocês estão entendendo? Esse é o pensamento abstrato, a claridade do pensamento abstrato, que faz parte da ciência. A ciência, como diz o Ortega, trata de coisas abstratas. Ciência trata de coisas abstratas. O que é confuso e intrincado é a realidade vital concreta, que é sempre única. Entende? A realidade vital, ela é confusa, ela é intrincada, ela não é clara. Se você pegar qualquer expressão abstrata e trazer para a realidade, você vai ver a dificuldade que é de encaixar todas as coisas. Igualdade para todos. Ai, que lindo. Tá bom. Como que é isso na prática? Todo mundo ganhando o mesmo salário, todo mundo vestindo a mesma roupa, todo mundo podendo morar na mesma casa, casas idênticas. Que é? Que igualdade é essa? Tá certo? Já deu problema pra caramba. Só baixando do abstrato, de uma palavrinha só, liberdade ou igualdade, para a realidade concreta. Então vocês entendem a dificuldade disso. A realidade não, ela é cheia de nuances, ela é cheia de dificuldades, ela é toda intrincada. Por quê? Porque a realidade é sempre única. Cada pessoa é única, cada fato é único. Cada fato é único. Não existem 2 fatos iguais. Jamais. As realidades são diferentes, circunstâncias são diferentes. Há todo um universo de diferenciações. Há semelhanças apenas, mas igualdade não. E em política é engraçado, porque é disso que o Ortega está falando, né? Não percamos do que o Ortega está falando. Está falando de política, definição de Estado, definição de nação. Muitas vezes os pensamentos sobre essas coisas, eles estão estacionados na abstracionice, na ciência, no pensamento daquilo que não é visto na realidade concreta. Viram slogans. Então, quando se fala o que é uma nação, aí começam os slogans bonitos, mas que quando você vai olhar a realidade concreta não é assim que acontece. Então, há sempre essa diferenciação entre o abstrato e o concreto. E quando nós olhamos o concreto, o que nós vemos é uma grande confusão. A verdade é essa. Qual é a realidade? Qual é a característica da realidade? Como você identifica a realidade? E você vê que a realidade é tão intrincada, tão confusa, tão cheia de nuances, tão cheia de diferenciações, que a conclusão que nós chegamos é que a realidade é um verdadeiro caos. E é ou não é um caos? A realidade é um caos. Enquanto você está falando ali,
palavras bonitinhas, palavras abstratas, slogans bem feitinhos, é tudo lindo. A ideologia é linda, falada, né? Verbalizada ali, é tudo bonito. Mas quando você cai na realidade, quando você cai na dificuldade das relações reais da vida, da sociedade, você vai perceber que, caramba, aquilo tudo que eu achava que era, assim, uma belezura, né? Uma coisa linda, límpida, clara, deixou de ser clara. E o que eu estou vendo aqui é um caos, é uma confusão. Uma confusão. A realidade é um caos. É o caos. E o que acontece? Só que o homem, ele olha isso, ele olha essa normalidade, esse elemento caótico da realidade, e parece que ele prefere esconder de si mesmo isso. Não, isso é muito caótico, eu não posso viver diante dessa turbulência da realidade. Eu preciso de algo para me assegurar, eu preciso de algo para me prender, algo que eu me sinta reconfortado e seguro. O que acontece? Então o homem percebe o caos, os homens percebem o caos da sua existência e acabam criando para supri-lo, acabam criando uma realidade artificial, abstrata. O Ortega vai chamar de um quadro fantasmagórico. Ele fala assim: a vida é de fato um caos onde se está perdido. O homem suspeita disso, então procura ocultá-la com uma tela fantasmagórica onde tudo está muito claro. Não lhe importa que suas ideias não sejam verdadeiras. Ele as emprega como trincheiras para defender-se de sua vida, como espantalhos para afugentar a realidade. Vocês conseguem entender a profundidade daquilo que está sendo dito aqui pelo Ortega? Ele está dizendo que as pessoas, esses homens, se sentem perdidos diante do caos da realidade. E para se afugentar essa sensação, eles criam um quadro artificial, imaginado, abstrato. Por meio do que, por exemplo? Por meio de leis, por meio de ideias, de ideologias, por meio de princípios falados, não vividos. Então essas leis, essas ideias, essas fórmulas, esses sistemas, eles são criados assim para trazer a sensação de conforto para os homens. Então, enquanto eles vivem dentro desse sistema criado e artificial, eles não vão falar que esse sistema é criado e artificial, senão, porque se eles aceitarem que esse sistema é criado e artificial, eles vão continuar tendo a noção do caos que é a realidade. E o que eles querem é exatamente fugir desse caos. Então eles substituem o caos da realidade pela segurança, pela ordem da vida montada, artificial. Certo? E passam a viver, segundo essa artificialidade, como se fosse real. Então o que os homens fazem é viver na ilusão, numa mentira existencial. E não é isso que aconteceu com todos nós? Nós estamos vendo isso claramente, gente. Há anos, há décadas, talvez há séculos, a gente aprendeu a aceitar o teatro, a farsa, a ilusão, como se essas coisas fossem constituintes da nossa realidade. Aceitamos que a liturgia, só um comentário, liturgias são necessárias, mas
aceitamos as liturgias como se realidade fossem. E aceitamos que se fizesse das liturgias a substituição da realidade, então nós olhamos aquele teatro farsesco se apresentando, né? Os homens de gravata, bonitos, falando bem, falando corretamente, fingindo normalidade, aceitamos aquilo e nos desculpa, e nos sentimos reconfortados. O mundo está um caos, mas olha lá como tudo está funcionando, como as instituições funcionam. Olha como elas funcionam, tem toda a liturgia funcionando, tem todo o aparato cuidando de tudo. Nós aceitamos por muito tempo essa farsa. E agora que nós queremos denunciar a farsa, que nós batemos aqui e falamos, olha gente, isso é uma farsa. Todo esse ritual que vocês estão fazendo aí, entre vocês engravatados, vocês mulheres de roupa de gala aí, tudo isso aí é um teatro, é uma farsa. Só que agora que nós denunciamos isso, o que acontece? Nós somos tidos por loucos, por malucos. Nós somos tidos por malucos, nós denunciamos o teatro. Só que nós, como sociedade, aceitamos esse teatro por muito tempo. E agora parece que é tarde para denunciar o teatro. O teatro já tomou as nossas almas. E agora quando você denuncia o teatro, quem se passa por louco é você que está denunciando. Porque todo mundo já tem o teatro como realidade. Se você denunciar isso como falsidade, você é um maluco. O André Rezende fala assim, verdade. Eu descobri isso há pouco tempo. Achei que era maturidade. Agora me deu um choque de realidade. A verdade é nua e crua. Então agora parece tarde, né? Diante de tudo isso. Essa é a realidade da construção dos homens. Os homens criaram esse teatro, criaram essa farsa, criaram essa existência paralela, na verdade, né? Só que entenda uma coisa, o que o Ortega está falando é o seguinte, não é só uma crítica, ele também está dando um direcionamento. E ele vai dizer o seguinte, porém, no entanto, é desse caos que deve sair a nossa salvação. É a partir do caos que o homem deve encontrar a sua saída. Oh, isso é muito sério. Isso é muito Ortega. Ortega é o filósofo da realidade. É o filósofo do vital. E se a vida é caos, se a vida, a essência, a característica da realidade é caótica, e mas ainda assim é a vida que nós temos, é a vida real, então é a partir desse caos que nós temos que tirar a nossa salvação, senão realmente estaríamos perdidos, né? E a salvação não está em criar uma mentira, uma ilusão. Ah, então vamos montar aqui tudo bonitinho e agora está tudo limpo. Não, o caos continua lá, subjacente. Toda ordem contém
um caos subjacente, senão não seria a ordem. O que é a ordem? A ordem é ordenar o caos. Só que toda ordenação, ela é um estado temporário, até que se desordene aquilo que está ordenado. Então, o caos está sempre lá. Então, quando nós ordenamos alguma coisa, nós não destruímos o caos. Ele se mantém lá. E é preciso que seja assim. Quando nós ordenamos alguma coisa, nós não substituímos o caos. Ah, agora a realidade é essa aqui. Não, a realidade continua sendo o caos. A realidade continua sendo caótica. Nós ordenamos isso aqui, mas conscientes do caos subjacente. E a salvação do homem está nessa consciência da existência desse caos subjacente. Então Ortega vai dizer que essa salvação começa por uma simples consciência humana. A consciência de que, em princípio, para começar, nós estamos perdidos. Para começar, nós estamos imersos no caos. O Ortega vai falar, é isso que nós precisamos tomar consciência. Antes de sair por aí, falando ideias, dando soluções, tentando entender as coisas, você não vai entender nada se você não começar pelo básico. E o básico é aceitar a nossa condição caótica e aceitar que, em princípio, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Em princípio, nós não sabemos o que as coisas são. Para começar, ele fala assim, o homem de mente clara é o que se liberta dessas ideias fantasmagóricas e olha de frente para a vida e se conscientiza de que tudo nela é problemático e sente-se perdido. Então, o Ortega vai falar que esse aí é o homem de mente clara. O homem de mente clara é o que se liberta primeiro dessas abstracionices, dessas artificialidades. Ele olha para esse teatro farsesco e ele fala, é um teatro. Eu posso até entender para que serve esse teatro. Eu posso até aceitar que ele tenha uma função nisso tudo. Eu posso até aceitar que esse teatro, essa farsa, seja até necessário em determinado ponto, em determinada circunstância. Porém, eu não posso perder de vista que é um teatro. Eu não posso perder de vista de que é uma artificialidade. Eu não posso perder de vista isso, vocês estão entendendo? É preciso entender isso. É preciso tomar consciência. Isso é um teatro, é uma artificialidade, nós vivemos nisso, tudo bem, mas eu não vou me prender nisso. Eu não vou deixar-me ser seduzido, absorvido por isso. Abduzido. Eu não posso ser abduzido por esse teatro. Eu tenho que manter em mente que é um teatro. Que é um artifício. Certo? É um artifício, ótimo. Mas existe o elemento de caos. Então me liberto, antes de tudo, dessa artificialidade. Olho para a vida. E tomo consciência de que a verdade é o seguinte. Há o caos. Há um caos. Há um caos, na verdade. Se eu tirar essa ordenação, essa artificialidade aqui, olha, é um caos. E eu estou perdido. E o Ortega vai falar, e aqui é o seguinte, então, a primeira coisa que nós devemos fazer é aceitar que nós estamos perdidos. Viver é sentir-se perdido. Aquele que o aceita já começou a se encontrar. Então, para Ortega, se você quer começar a se encontrar, você tem que primeiro sentir-se perdido. Entender a sua situação. O Leandro fala assim, quando a gente descobre isso, sente que não faz parte mais e que não se encaixa. Sim, não se encaixa na farsa. Não se encaixa na mentira. Ótimo, ótimo. Então eu já percebo, eu não me encaixo na mentira. Ótimo. Sinal que eu não estou abduzido por ela. Perfeito. Olho para a vida. E o que eu vejo da vida? O caos. Ótimo. Me sinto, em princípio, perdido. Ótimo.
O Ortega vai falar, tá, você está no começo do caminhar para se encontrar. Por quê? A partir do momento que você se sente perdido, o que você vai buscar? Ordenar-se. Você vai buscar ordenar-se. Porque se você está perdido, você vai se ordenar. Porque você não vai ficar no caos, perdido no caos. É até um impulso, né? Um impulso do ser humano manter alguma ordem, buscar alguma ordem. O Anderson fala assim, para o Otto Maria Carpo, a ordenação do caos vem da organização da linguagem, que é a base da ordem mental. Ele pergunta, o senhor concorda com essa premissa? Concordo, claro. Quem sou eu para discordar do Carpo? Né? Mas assim, começa por aí. Porque para você ordenar as coisas, você precisa nomeá-las, né? Senão fica difícil. Não que não seja possível uma ordenação sem nomeação, mas seria uma ordenação muito elementar. Uma ordenação um tanto mais complexa precisa ter nomeação. Então, claro, começa pela linguagem. E essa ordenação ela vai vir da consciência do caos. Olha, estamos perdidos, meu Deus, estou perdido. A vida é um caos, estou perdido, e agora? Bom, em vez de ficar aqui chorando e me lamentando, eu não quero mais correr para o teatro, que era a opção que me deram. Finge que está tudo bem. Cria umas regras, cria umas leis, cria umas fórmulas e finge que está tudo bem. Não, não é isso que eu quero. Eu quero eu quero me encontrar na realidade mesmo, não na farsa. Então tá bom. Então agora olhe para o caos. E agora comece a ordenar esse caos. Comece entendendo o que as coisas são, comece entendendo como se dão, como elas se relacionam, qual é o seu encaixe nessa realidade, qual é a realidade da sua vida, da sua existência. Comece a entender isso aí. Mas você vai começar do zero. É isso. Entendeu? É isso. Instintivamente, como náufrago, esse homem buscará algo a que se agarrar. E esse olhar trágico fará ordenar o caos de sua vida. Entende? Um náufrago é um náufrago. O que lhe sobrou foram aquelas coisas que lhe sobraram. Tá certo? O náufrago não dá para ficar fazendo muita teoria. Ele tem que olhar para a realidade. Ele não pode falar assim, pô, eu sou um náufrago, pô, mas então é o seguinte, já que eu não tenho nada para fazer, eu vou assistir Netflix toda noite. Não dá. Porque ele não tem os elementos para assistir Netflix toda noite. Ele tem ali coco, né? Ele tem ali talvez umas madeirinhas para fazer fogo, talvez uns peixinhos para comer. Talvez tenha uma bola de vôlei, né? Como no filme do qual é o nome do ator lá? Quem lembrar me ajude. Minha memória nominal falha sempre nesse momento. Tom Hanks, lembrei antes de vocês, Tom Hanks. Né? Tinha a bola que ele fazia uma carinha, o Wilson, né? Deu até um nome. Então, esses são os elementos da realidade do náufrago. E ele tem que trabalhar com aquilo. Ele vai recomeçar uma vida, começar uma vida do nada, do que ele tem, na verdade. Não é do nada, é daquilo que ele tem. E o Ortega fala, é isso que nós temos que fazer. O nosso caos tá um caos, o caos como um náufrago, a vida tá um caos, não tem nada ordenado. Então você olha e volta e fala assim, o que tem? O que há? O que eu tenho? O que está diante de mim? E a partir disso que eu tenho diante de mim, eu vou começar a ordenar minha vida. Por isso que o Ortega vai falar que essas são as ideias verdadeiras, as ideias dos náufragos. São as únicas ideias verdadeiras. O resto é retórica, postura, farsa íntima. Porque para o náufrago não tem retórica, não tem blá blá blá, não tem a liturgia do cargo, não tem diplomação, não tem gravatinha, não tem fala empolada, não tem papinho de democracia.
defesa da democracia, Estado de Direito. Não tem nada disso, cacete. Pro náufrago não tem isso. Essas coisas pro náufrago nada servem. Não tem função alguma. Porque são farsas. Essas coisas têm função numa ordenação superior fantasmagórica. Que eu falei, pode ter sua função. Mas na vida real, não tem. Não tem. Por isso que o Ortega bate. Bate. Que o que importam são as ideias dos náufragos. Ou seja, o que importa são aquelas ideias baseadas na realidade. Naquilo que nós temos diante de nós. Como indivíduos, como sociedade, como nação, seja o que for. Então se eu vou fazer uma análise política, eu tenho que fazer essa análise política baseada naquilo que eu tenho, naquilo que eu vejo, naquilo que é real. Entende? E eu falo isso porque boa parte das análises políticas, elas são feitas com base em abstrações. Se fala muito em Estado de Direito, se fala muito em democracia, mas em abstrações. Não bate com a realidade, pô. Não são ideias de náufragos. Entende? De pessoas que estão vendo a realidade é essa. É isso aqui que eu tô vendo. Para de farsa. Para de teatro. Para de teatro. O que nós estamos vivendo hoje é um teatro absurdo. De todos os lados. Eu não estou falando só daqueles que estão do lado oposto do espectro político, mas do lado de cá do espectro político também. É só farsa, teatro, símbolo. Pô. Não tem um que vem e fala a realidade. Pá! Na cara. Ó, mas é estratégia. Cansa. Cansa. Essa coisa de estratégia, ela só passa a ser necessária porque é um grande teatro. Em que as coisas não podem ser ditas como elas são. Não podem ser postas como são. Quer dizer, todo mundo acaba vivendo esse grande teatrão. E se nós vivemos esse teatro como realidade, nós perdemos a chance de nos acharmos, porque nós não nos colocamos e não nos tomamos consciência da nossa situação real, caótica. E Ortega vai falar, quem não se sente verdadeiramente perdido, perde-se inexoravelmente. Quer dizer, se você não tem noção do seu caos, se você não tem noção do teatro e da farsa que é colocada para substituir esse caos, você está perdido. Você está perdido, você não vai se achar. Por isso que o Ortega vai falar que é necessário estrangular os lugares comuns. Sabe? Enforcar os slogans, as frases feitas. É isso que nós precisamos nos desvencilhar. Entende isso? As pessoas são conduzidas, são manipuladas porque elas seguem slogans, porque elas seguem lugares comuns, porque elas seguem aquilo que parece o mais óbvio é necessário menos esforço para se pensar nele.
E como a maioria das pessoas não está disposta a se sacrificar, a pensar, a aceitar a realidade, porque é isso que a gente vê. A dissonância cognitiva tomou todo mundo. Ninguém quer aceitar o que está vendo. Todo mundo tem uma explicação para além do que está vendo. Bom, é isso que está acontecendo, mas não é bem isso que vai acontecer. Há algo por trás. Há uma movimentação por trás que ninguém está vendo. Eu sei. Mas ninguém está vendo. As pessoas estão vivendo nisso. Não há mais relação com a verdade, com os fatos, com o que vemos. Tudo é teatro. Porque as pessoas não estão dispostas a sacrificar-se mentalmente. Ou a sacrificar suas convicções, sacrificar suas verdades. Aquele que descobre uma nova verdade científica teve que triturar antes quase tudo que tinha aprendido e chega a essa nova verdade com as mãos ensanguentadas por ter estrangulado incontáveis lugares comuns. Ninguém chega à realidade, ninguém chega à compreensão da verdade por meio de lugares comuns. Ninguém chega à compreensão da realidade seguindo o óbvio, seguindo o pensamento que lhe é dado desde fora. Ninguém chega à verdade assim. Uma personalidade filosófica é aquela que tem a capacidade de separar essas coisas, de deixar de lado os lugares comuns e dar uma possibilidade de permitir com que a realidade mesma entre ela mesma nele. Nela, né? Na pessoa que tem essa personalidade filosófica. Gente, o que Ortega fala aqui é muito sério. É existencial. Existencial e é político também. Ele mesmo vai falar que a política é muito mais real que a ciência, porque se compõe de situações únicas em que o homem se encontra mergulhado de imediato. O que o Ortega está falando é o seguinte: não tente analisar política por meio de ciência. Por meio de quê? De ciência, que ele quer dizer é o seguinte: por meio de ideias abstratas, prontas, montadas. Porque a política trata do real, o real é único, cada situação é única, por mais que haja semelhança entre as situações, por mais que a história muitas vezes mostre, olha, as coisas são semelhantes, são, mas cada realidade é única. E você não vai entender realidade alguma por meio de abstracionices, por meio de ideias pré-montadas. Não é assim que funciona. Política precisa ser olhada, política, sociedade, o próprio ser humano precisam ser olhados como realidades que são. Como realidades que são. Eu sei que é um esforço que as pessoas têm de fazer. Eu sei que não é fácil, porque nós estamos viciados em abstração. A abstração ela é ótima, porque ela ajuda-nos a não ter de pensar demais. Se a realidade ela já está toda montadinha, ordenada, sem os conflitos da realidade, pô, é muito mais fácil você pensar, né? Por isso que é muito mais fácil você sair por aí falando de ideologias, falando com algumas 4, 5 ideias bem montadinhas e pronto. E fica repetindo isso aí para tudo que é lado. Não é assim que funciona, caramba. A vida é complicada. Cheia de detalhes. Cheia de nuances. Se nós não aprendermos, quem não aprende a lidar com as nuances da realidade vai continuar vivendo na farsa. Vai continuar perdido. O pior, perdido achando que está encontrado. Todas essas pessoas que vivem essa farsa teatral, elas se acham dentro da mais absoluta realidade. Né? Elas podem estar até mais em paz, né? Mais em paz como qualquer maluco que acredita na sua própria verdade. Aqui o que o Ortega fala é o seguinte: se nós queremos entender as coisas, nós temos que estar atentos para essa substituição que é feita. Essa substituição do caos real pela ordenação artificial. Se nós não percebemos isso,
continuaremos perdidos.